meditar um pouco na palavra do Senhor e que fala também sobre isso. Em Apocalipse, em Malaquias, né, o último livro, mas não do Novo Testamento, do Antigo. Malaquias, capítulo de número 4. Malaquias, capítulo de número 4. Antes de lermos a palavra do Senhor, eu quero fazer uma contextualização, então, para vocês, o livro do profeta Malaquias. E tem até um escritor que diz, quando vai escrever sobre Malaquias, diz: o profeta que fala hoje, fala para os nossos tempos. Isaltino Gomes, se eu não me engano. Porque a mensagem de Malaquias ela é muito atual, se aplica muito aos nossos dias. Malaquias ele escreveu em um tempo, meus irmãos, em um momento em que o povo passava por uma apatia espiritual. Eles já haviam voltado do cativeiro babilônico. Então, nós temos profetas que profetizam antes do cativeiro babilônico, como Isaías profetizava. Temos profetas que profetizaram antes e durante, como Jeremias. E temos profetas que profetizaram depois do cativeiro, depois que o povo voltou. E Malaquias é um desses. Malaquias provavelmente ele falou ali por volta de 450 a 430 antes de Cristo. Foi o último profeta a falar. E o povo ele estava vivendo uma apatia espiritual. Por quê? Porque Deus havia feito promessas de que um novo tempo viria, um tempo de restauração. Só que, para o povo, parece que esse tempo ainda não tinha chegado. E eles estavam vivendo ainda em meio a muita injustiça social, política, financeira. E o povo começou a ficar apático espiritualmente. E Malaquias escreve a esse povo de Deus, ele escreve mais precisamente para Jerusalém, para Judá, a tribo de Judá. Ele escreve então para esse povo e tentando falar para o povo o seguinte: olha, não fiquem apáticos espiritualmente, porque vai vir um dia em que os justos prevalecerão e Deus vai fazer justiça. E nós não podemos deixar a apatia tomar conta da nossa vida e vivermos uma religiosidade sem vida. É isso que o profeta Malaquias vai escrever, vai profetizar, né, sobre isso. E é importante entendermos, gente, que no livro de Malaquias nós vemos Deus denunciando o problema do povo e o povo falando assim: não temos feito isso não. Por exemplo, Deus diz: vocês estão me roubando. E o povo diz: em que nós estamos te roubando? E Deus fala alguma coisa para o povo e o povo diz: não, isso não é assim que está acontecendo. O Senhor é que deveria fazer diferente. E o povo estava vivendo uma religiosidade e Deus está dizendo: está errado o que vocês estão fazendo. Ora, aqui, dentre os problemas que a gente vê em Malaquias, né, nós vemos muitos sacerdotes haviam se corrompido, os líderes estavam corrompidos. Nós vemos infidelidade matrimonial, os homens estavam indo atrás de outras mulheres, estava acontecendo dentro do povo de Deus. Havia infidelidade dos dízimos na casa do Senhor, e inclusive uma das razões também que os sacerdotes se corrompiam é porque eles estavam sem sustento. Então, olha só o que acontecia lá. Deus tinha mandado eles levarem o sacrifício tinha que ser de cordeiro perfeito. Eles levavam o cego, o coxo, as ovelhas imperfeitas. O sacerdote tinha que falar assim: não, Deus não quer esse sacrifício. Mas só que o sacerdote se alimentava daqueles sacrifícios também. O sacrifício também era para alimento. E o povo não estava levando. Aí o sacerdote pegava e falava assim: rapaz, vamos aceitar esse negócio.
eles pegavam e sacrificavam. E Deus diz para eles, vocês não deviam. Quem devia dizer não era o sacerdote, mas o sacerdote se corrompia. E então Deus denuncia isso também, fala a respeito disso. E o povo estava vivendo desse jeito, sabe? Ceticismo generalizado. Será que Deus vai vir mesmo? E meus irmãos, quando a gente olha para os nossos dias, às vezes a gente fica pensando assim. Você com certeza deve conhecer alguém que é injusto e que prospera. Você pode às vezes trabalhar com alguém que é injusto, você pode ser subordinado a alguém que é perverso. E que você vê isso acontecendo e você fala assim, meu Deus, por que isso? Basta a gente ligar a TV e a gente vê os escândalos de políticos e um monte de coisa que acontece e as pessoas prosperam. Salmo 37, o Salmo 73, fala do perigo da gente olhar para os ímpios e começar a invejá-los e começar a ficar desesperançosos. Então, tudo que o povo estava vivendo naquele período, nós vivemos hoje também. E nós podemos olhar para os nossos dias e ficar assim, meu Deus, como? E às vezes, ao olhar isso, ao pensar assim, nós podemos viver uma apatia espiritual. E muitas vezes vir para a igreja só por vir. Mas vivermos tristes, uma vida sem graça, e às vezes até negociando os nossos princípios por conta disso. Porque a gente vê o mal e nada acontece. Mas Malaquias vai nos ensinar algo muito importante aqui nesse texto. Então quero ler com você e pensar aqui em 3 realidades que nós podemos ver nesse texto. Malaquias capítulo 4, versículo 1 ao 6. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Eis que vem esse dia. Versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Ele está falando aqui de João Batista. Em Mateus, Jesus vai deixar claro que esse Elias era João Batista. Ele veio, João Batista veio e os judeus o mataram. Então, eis que enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Com maldição. Antes que o dia chegue, meus irmãos, o chamado de Deus à preparação. O chamado de Deus para a preparação. Para nos preparar. É disso que eu quero falar com vocês nesta noite. Nós vemos aqui nesse texto que Deus, em sua justiça e amor, Ele garante a salvação dos fiéis e o juízo dos ímpios. Nós vemos isso nesse texto. Deus garantindo a salvação dos fiéis e trazendo o juízo dos ímpios por meio do reino
do Messias que virá. E esta verdade, meus irmãos, de Deus punindo os ímpios, fazendo justiça aos santos por meio do Messias, nós vemos essa verdade aqui considerando 3 realidades desse grande e terrível dia do Senhor. 3 realidades que nós precisamos perceber nesse texto do grande e terrível dia do Senhor. A primeira realidade que eu quero que você veja aqui é a realidade inevitável da destruição dos perversos. Versículo 1. Versículo 1, o texto é bem claro nisso. Diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem restolho. Meus irmãos, como eu disse para vocês, você pode caminhar perto de muitas pessoas que cometem injustiça. Você pode ver atrocidades acontecendo do seu lado quando você liga a TV. Ou por meio de alguém que fala para você e você fica indignado com algumas coisas que acontecem. E muitas vezes quando nós ouvimos ou ficamos sabendo disso, essa indignação que nós temos nos leva a ficar chateado e nos leva a duvidar de Deus ou nos leva a duvidar da bondade dele. Mas o que Malaquias estava dizendo para Israel naqueles dias era exatamente para eles não pensarem assim. Pois o dia em que o Senhor há de acertar as contas com todos os homens, esse dia vem. E nenhum daqueles que fizerem atrocidades, nenhum deles escaparão. Observe que diz que esse dia vai ser como fornalha, para queimar mesmo. Se você observar, ele fala aí no início, como fornalha, depois fala como que esse dia os abrasará, e fala também que não ficará nem raiz nem ramo, a ideia de um fogo que consome totalmente. E só resta cinzas. Esse dia, ele vai chegar e nós precisamos esperar por ele. Então, nós precisamos aprender a olhar para o ímpio, ver as atrocidades sendo cometidas, mas ainda assim nós esperarmos no Senhor e pensarmos, olha, tudo bem, pode estar acontecendo, mas o Senhor vai punir. O Senhor vai trazer juízo sobre todas essas coisas. E é interessante porque muitos de vocês compartilham comigo as dores e os sofrimentos que vocês enfrentam. Às vezes pessoas que devem para a gente não pagam e saem prosperando. Pessoas que armam ciladas, às vezes a gente cai e ele sai ileso. A gente vê tanta coisa acontecendo, a gente fica com raiva muitas vezes disso acontecer. Mas nós podemos ter certeza que o dia deles vem. O dia deles vem. E essa é a primeira realidade que nós vemos aqui. A realidade inevitável da destruição dos perversos. Nós podemos ter certeza que eles serão destruídos. Mas a segunda realidade que nós vemos nesse texto é a realidade gloriosa da salvação dos justos. Versículos 2 e 3, Malaquias diz que esse dia, para os ímpios, será um dia de destruição, mas para os justos será um dia de salvação. O dia vem para todos, meus irmãos, mas para nós que esperamos no Senhor, é um dia diferente, um dia diferente daqueles que não esperam no Senhor. Então aqui a gente vê um contraste marcante com a destruição dos perversos. Deus oferece uma promessa gloriosa aos que o temem. Ele diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, o sol, nascerá o sol da justiça. Versículo 2,
trazendo salvação nas suas asas. E, meus irmãos, é interessante também que ele diz aqui no versículo 3, o versículo 2, que saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Eu acho que talvez muitos de vocês não sabem visualizar isso. Mas quem cresceu na roça sabe. Eu tive o privilégio de crescer na roça até os 15 anos, eu morei na roça. E eu me lembro ainda de ir para o curral, a piar a vaca e amarrar o bezerro ali, no pé da vaca ali, tirar o leite. Eu aprendi a fazer isso. E era interessante que a gente, quando apartava o gado, a gente amarrava os bezerros, prendia os bezerros em um curral diferente ali. E lá em casa era um curralzinho guardado mesmo, com telha, bem organizado, parecia um quarto mesmo. Guardava os bezerros lá. Quando a gente chegava de manhã, os bezerros, então, desde as 3 horas, 4 horas, sem comer e preso ali. Quando a gente abria aquela portinha, gente, você não tem noção de como que aqueles bezerros saíam pulando. E eles davam cada pulo assim, que você fala assim, gente, não tem lógica um bezerro desse tamanhozinho dá pulo desse jeito, saltando de alegria, né? Porque ele sabia que agora ele ia para junto da mãe. E a primeira coisa que ele fazia era procurar a mãe, ir lá no peito e começar a mamar. Tadinho dele, que a gente pegava, ele amarrava e falava, você vai esperar mais um pouco, né? Primeiro a gente vai tirar o leite, depois você vem. É assim que funciona. Mas a ideia aqui, que ele está trazendo para nós, é esse saltar de alegria. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda? Nós podemos ter alegrias nesse mundo agora. Muitas coisas pode alegrar o nosso coração agora. Mas o dia em que nós saltaremos mesmo de alegria, esse dia ainda está por vir. E é o dia que Cristo Jesus voltar, trazendo juízo sobre os ímpios e salvação de uma vez por todas do pecado. É esse dia que nós saltaremos de alegria. Portanto, não se desespere se hoje você sofre. Se hoje ainda você sofre nas mãos dos ímpios, ou por ver a prosperidade dos maus. Não se desespere se você tem esperado, mas a realidade ainda não tem mudada. Não se desespere, porque vai chegar o dia em que nós saltaremos de alegria, e esse dia vem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que todas, ou quase todas, melhor dizendo, as promessas de Deus, elas já se cumpriram. Aquelas que deveriam se cumprir, todas elas se cumpriram. Não há nenhuma que não se cumpriu. Porque Deus não é homem para prometer e não cumprir, nós podemos descansar nisso. Então, se Ele diz que vem o dia em que nós saltaremos de alegria, nós podemos esperar, e esperar com paciência. O povo ali, naquele momento, eles não estavam tendo paciência, e isso trouxe apatia para eles. E por conta disso, eles começaram a se corromper com o mundo. Então, nós precisamos tomar cuidado para não olharmos para o ímpio e começarmos a esfriar na fé e muitas vezes a chegar a imitar o ímpio, que é o que esse povo estava fazendo. Versículo 3 diz que pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Uma outra coisa que é importante nós pensarmos aqui, é que nós vamos pisar os ímpios, não é porque nós vamos subjugá-los, mas é porque Deus fará deles cinza. É importante entendermos isso. A justiça que vai vir sobre os ímpios não é a nossa raiva, não é a nossa ira, não é a nossa indignação, não é o desejo de vingança que muitas vezes nós temos, não.
O que vai vir sobre eles é a justiça de Deus. E é por isso que nós aprendemos na Escritura que nós não devemos viver irado com isso, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que nós precisamos é entregar, deixar para lá, ou entregar para Deus e dizer: Senhor, que o Senhor faça justiça. E esperarmos isso, porque esse dia vem. Então aqui nós vemos duas realidades diferentes, opostas. A primeira realidade, como eu disse para vocês, a realidade inevitável da destruição dos perversos, versículo 1. E a segunda realidade é a realidade gloriosa da salvação dos justos. Vai vir um dia para a condenação dos ímpios e salvação dos justos. Diante disso, o que fazer? E aí vem a terceira realidade. A realidade urgente da preparação e reconciliação. O que nós devemos fazer diante disso? Nós devemos nos preparar para esse dia e nos reconciliar com Cristo Jesus. Reconciliarmos com Deus, o Pai, melhor dizendo, por meio de Cristo Jesus. É isso que nós vamos ver. Veja o versículo 4. Primeira coisa que o texto diz é: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Meus irmãos, é importante entendermos isso. Ali, naquele momento, Israel tinha deixado de cumprir aquilo que Deus havia dito para eles. Olha, vocês têm vindo me adorar, mas vocês não têm feito nada certo. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão vivendo em infidelidade. Vocês estão roubando uns aos outros e roubando a mim também. Vocês não ofertam, não dizimam, vocês não fazem nada disso. Vocês vêm trazer ofertas, mas eu não tenho prazer nessas ofertas porque elas são totalmente ruins. Melhor se alguém fechasse a porta do templo e ninguém entrasse, porque eu não tenho prazer naquilo que vocês estão fazendo. É isso que Deus diz em Malaquias. Mas aqui no final, o que ele está dizendo? Olha, lembra da lei. Volta para a palavra. Volta a ler aquilo que a Bíblia diz para vocês. E meus irmãos, o que vai nos colocar de novo no caminho, nos levar a entendermos bem como nós devemos agir, é a palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para ela o tempo todo. Porque é a palavra de Deus que vai evidenciar o nosso pecado, que vai mostrar os nossos erros. Para quem ainda não foi até Cristo Jesus, a palavra de Deus evidencia o seu pecado e o desespera, mostrando que não há salvação para ele, porque é um pecador. Ele precisa de alguém, e a palavra nos leva até Cristo. Então, a palavra precisa ser pregada para aquele que não é crente, para que ele vá até Cristo, para que ele se converta a Cristo Jesus. Mas para aqueles que já se converteram, Cristo nos manda para a palavra para que a gente possa guiar o nosso viver, nos transformando dia após dia para sermos mais parecidos com Ele. Portanto, a palavra de Deus, ou a lei de Deus, a lei de Moisés, toda a Bíblia, na verdade, ela é escrita tanto para quem não é crente no Senhor Jesus, denunciando o pecado e o desesperando para ir até Cristo, quanto para aqueles que já estão em Cristo, para o benefício deles, para que eles possam guiar o seu viver dia a dia mais perto de Deus. Portanto, nós precisamos ir para a lei. Nós precisamos ir para a Bíblia. Mas nós vemos aqui que Malaquias, Deus manda Malaquias deixar bem claro que o que traria a salvação para nós não seria a letra da lei ou o cumprimento daquilo que nós deveríamos fazer, mas era o próprio Cristo Jesus que estava sendo anunciado. Olha o versículo 5. Eis
que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ora, aqui nós já vemos que aponta para o preparo de Cristo Jesus, a sua primeira vinda. Quando João Batista pregava ali, saindo e pregando a palavra de Deus, dizendo: olha, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar as sandálias. João Batista já apontava para Cristo Jesus, mostrando: olha, ele é o Messias, ele é aquele que foi prometido. Viria esse dia onde se inauguraria o reino de Deus. E aqui já no Antigo Testamento, final do Antigo Testamento, nós vemos então Deus apontando para Cristo Jesus, levando o povo a Cristo Jesus, porque esse Jesus é o que nos traz a salvação dos nossos pecados, a libertação da escravidão do pecado, para que a gente possa viver para Ele. E esse dia da sua primeira vinda já chegou, e agora nós aguardamos o dia da sua segunda vinda, e nós estamos vivendo em um momento então que precisamos preparar a nossa vida, preparar o nosso viver para que Ele venha, para nós cantarmos novamente como cantamos aqui e cantarmos todos os dias: Maranata, vem, ó Senhor Jesus. A realidade urgente da preparação e da reconciliação. Meus irmãos, nós precisamos preparar para esse dia. E para preparar-nos para esse dia, ou a maneira de prepararmos para esse dia, primeiramente é entregarmos a nossa vida verdadeiramente a Cristo Jesus, entendendo que Ele pagou o preço dos nossos pecados na cruz, que sem Ele não há salvação, e que eu preciso viver agora inteiramente para Ele. Ele deve ser a razão do meu viver. Como Paulo nos ensina em seus escritos, que se ele vive agora, ele vive por meio de Cristo e para Cristo e por Cristo, porque Ele deve ser a razão do nosso viver. Como você está hoje diante de Deus? Preparado assim? A palavra de Deus também nos ensina que foi Cristo quem nos reconciliou com Deus. Na cruz, Jesus estava nos reconciliando com Deus, porque ali Ele estava tomando os nossos pecados, levando sobre si. Por isso nós precisamos entregar a nossa vida verdadeiramente a Ele, porque não há reconciliação à parte de Cristo Jesus. É esse Jesus que nos ensina a nos reconciliar com os nossos irmãos. É esse Jesus que nos ensina a perdoar os nossos filhos, ou perdoar o nosso pai, a perdoar uns aos outros. É esse Jesus que nos ensina o que é amor de verdade, o que é entrega. E é a Ele que nós devemos entregar a nossa vida e o nosso coração. Como aqui Malaquias exortava o povo, lembra da lei de Moisés? O Senhor também nos diz para nós hoje, lembra da palavra do Senhor. Como você tem guiado o seu viver? Como tem sido a sua vida? Lembrando todos os dias da palavra do Senhor? Lembrando o que ela diz? Ontem foi o dia que nós estivemos ali no Vale do Cerrado, sepultando Dona Zilá, uma pioneira aqui da igreja. E ontem eu tive a oportunidade de perguntar para as pessoas que estavam ali, se eles já estavam preparados como a Dona Zilá estava preparada. Fiz questão de deixar bem claro que a certeza que nós tínhamos de Dona Zilá estar salva, estar com o Senhor naquele momento, não eram as suas obras, mas era a fé que ela tinha em Cristo Jesus. Mas o que evidenciava
que ela tinha fé verdadeira em Cristo Jesus. Foi a sua vida vivida para Ele, procurando evangelizar pessoas. Aqui hoje tem várias pessoas que são frutos da evangelização da Dona Zilá. Quando o dia chegar para nós, como nós estaremos? O grande dia do Senhor, Ele vem. Ele vai ser diferente para 2 tipos de pessoas. Os que entregaram sua vida verdadeiramente e os que não entregaram sua vida verdadeiramente. Os que têm vivido buscando o Senhor e vivendo a palavra do Senhor e os que não têm vivido assim. E como será que nós estamos? E meus irmãos, se você tem vivido apático hoje, se você está numa apatia espiritual, lembre-se que o Senhor não vai deixar impune. Não viva triste por conta das dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo, não. Ao invés disso, olhe para a cruz e diga: Maranata, vem, Senhor Jesus. Que as dificuldades que nós passarmos aqui seja algo que aqueça o nosso coração para a volta de Cristo, para chamar Cristo Jesus para nós. Esse povo aqui, no Antigo Testamento, 400 anos antes de Cristo, estava apático e estava vivendo uma espiritualidade fria, morta, por conta dos problemas que eles estavam enfrentando. E Deus fala ao nosso coração hoje para a gente não viver assim. Pelo contrário, reaquecer a chama do nosso coração, porque nós vivemos em um período em que Cristo já veio e nós temos a palavra dele para nós, para fortalecer a nossa vida. E nós podemos então cantar a Ele o tempo todo dizendo: Maranata, vem Senhor Jesus. Sempre que nós vivermos nessa angústia. Eu quero terminar convidando você para nós cantarmos novamente aquele cântico que cantamos, o último cântico que cantamos, Maranata, vem Senhor Jesus. É um cântico que fala muito aos nossos corações e um cântico que nos ajuda muito a pensarmos exatamente nesse dia, no grande dia do Senhor, um dia que vem. Porque, meus irmãos, sei que não é fácil nós enfrentarmos dia a dia esse mundo que nós estamos vivendo. E facilmente nós podemos perder a nossa esperança, facilmente nós podemos olhar para os ímpios e desesperar, facilmente a gente pode ficar desiludido e viver de maneira apática e fria. Mas nós devemos todos os dias olhar para o Senhor, buscar o Senhor e todos os dias esperarmos por Ele, porque é Ele, é a vinda dEle que vai trazer ao nosso coração alento e refrigério. É essa esperança no dia que vem para nós, que para nós é salvação, que nos dá paz e que nos dá esperança. Vamos, em atitude de oração, cantarmos mais uma vez esse cântico que fala: Maranata, vem, ó Senhor Jesus. Tu és a minha luz e a minha salvação. Por isso nós esperamos sempre nele, esperamos em Cristo Jesus. Vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me se
ficar de pé. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que viva estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Essa é uma verdade que nós devemos entender para toda a nossa vida. Então, toda vez que cantarmos, cantemos com o coração para o Senhor, sempre. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a vinda dele que importa. Vem Jesus, vem Jesus, acima das nossas dores, acima de qualquer dificuldade. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Malaquias nos disse que o dia do Senhor nascerá para nós como o sol da justiça. Esse sol da justiça é Cristo Jesus. Quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite, porque Ele é quem vem trazer luz para as nossas vidas.
Malaquias termina dizendo para que o Senhor não traga maldição sobre a terra, que haja conversão. E nós sabemos que a maldição não vem para nós, porque Cristo Jesus, o sol da justiça, levou toda a nossa maldição na cruz quando Ele morreu por nós. E é por isso que quando Ele morre, há trevas ao meio-dia, porque Ele estava levando a nossa maldição. É em Cristo Jesus, meus irmãos, que tudo se cumpre. É em Cristo Jesus que há verdadeira alegria. É em Cristo Jesus que há um nascer, um novo nascer, nascer do sol brilhante para nós. É em Cristo Jesus que há esperança, é nele que há tudo. Portanto, se nós estivermos nele, nós podemos viver em paz, porque nada nos arrebata da mão de Deus, porque nós estamos em Cristo Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, que o amor de Deus, o Pai, e que a eterna comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para todo sempre, povo de Deus, aqui e espalhado pela face da terra. Amém. Amém. A igreja pode se assentar.